Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem e eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar sobre o processo de modernização no Segundo Reinado. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, quero convidar cada um de vocês a se colocar no lugar silencioso, confortável com o seu material na mão. Isso é muito importante, tá certo? Peço também que você coloque a data da nossa aula. Para efeito de organização, isso vai nos ajudar bastante, tá certo? Vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos começar. Em meados do século XIX, teve início a construção de ferrovias no Brasil, principalmente com o objetivo de compor uma infraestrutura de escoamento da produção agrícola das fazendas para os postos, onde eram feita a exportação. Então, nós vamos entender. Na metade do século XIX, teve início a construção de ferrovias. O objetivo principal dessas ferrovias era trazer das fazendas para o porto para fazer a comercialização, a exportação. Então, o objetivo das ferrovias era fazer com que as mercadorias elas tivessem vamos dizer, segurança no transporte. Naquele momento, para aquela época, as ferrovias proporcionava isso, o escoamento dessa produção até chegar ao local onde eles iam vender para outros lugares, para outro país, né? Outros países. As ferrovias eram uma inovação importante, pois facilitava o transporte e agilizava a circulação de mercadoria do interior para o litoral, possibilitando maior integração do território nacional. Com o aumento da circulação de produtos, o comércio interno também foi ampliado, passando a englobar diferentes regiões do Brasil. Então, as ferrovias, o desenvolvimento das ferrovias trouxe para a época um desenvolvimento comercial muito grande. E isso facilitou, fez com que o comércio interno pudesse revigorar, ser revigorado, não é? Na época do Segundo Reinado, a riqueza gerada pela produção cafeeira foi sendo investida, em diversos setores do país. Além das ferrovias, essas capitais alcançaram também as cidades. Alguns centros urbanos receberam parte desses investimentos, principalmente os que se situavam na região sudeste. Fábricas, bancos e setores do comércio, por exemplo, receberam apoio financeiro tanto da elite quanto do governo, sendo modernizados. Algumas cidades foram fundadas e outras receberam algumas melhorias. Foi nesse período também que se estabeleceram as primeiras indústrias do país. Ainda muito rudimentar, porém foi praticamente nessa época do Segundo Reinado que surge aí o desenvolvimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias no Brasil. Os indígenas no Segundo Reinado. Nós vamos ver como esses grupos, os indígenas, esse grupo, desculpa, ele viveu dentro desse contexto do Segundo Reinado. A ocupação do interior do Brasil promovia principalmente com a expansão da produção cafeeira e das ferrovias, teve consequências marcantes para a população indígena que vivia no país. Na região sudeste, por exemplo, os Guarani, os Chavantes, Caiamós foram dizimados pelo chamado burgueiros, que eram matadores contratados pelos fazendeiros e pelos investidores estrangeiros. Em todas as regiões do país, as relações entre produtores rurais e povos indígenas foram marcadas pela violência e pelo desrespeito aos direitos dos indígenas à terra. E aí nós vimos, lá no primeiro reinado, não foi estabelecida uma política de Estado em relação aos povos indígenas, também aconteceu da mesma forma no segundo reinado. Esse grupo foi sempre sendo deixado à margem, tendo seus direitos totalmente reprimidos, eles não tiveram a efetivação dos seus direitos e não tiveram a possibilidade de implementar políticas públicas que assegurassem a eles ou as suas terras, ou as posses de suas terras, que de fato eram dele, né? Nós vamos avançar. A Guerra do Paraguai. Lembrando que nós estamos estudando esses temas, todos eles dentro do Segundo Reinado. E aí nós vamos conhecer um conflito
que aconteceu no Paraguai e vamos entender o contexto dele dentro do segundo reinado. Como estudamos no capítulo 8, a região da Bacia do Rio da Prata era uma região estratégica, pois representava um importante local de navegação para diversos países. A disputa pelo controle da região, portanto, acabava provocando conflito e desentendimento entre os países. Observe a seguir o mapa da região da Bacia do Rio da Prata. E olha só, aqui, Argentina e outros países, Paraguai, lá, Uruguai e aqui, muito bem. Durante o primeiro reinado, vimos que a região da província da Cisplatina conseguiu conquistar sua independência após um movimento de revolta que deu origem ao Uruguai. Dois grupos políticos se formaram então neste país. Os colorados, comerciantes que defendiam o liberalismo e eram a favor da atividade comercial na região da Bacia do Rio da Prata. E os blancos, grandes proprietários de terra de caráter conservador que eram contrários à livre navegação na bacia. Enquanto isso, o Paraguai consolidava sua independência e buscava o crescimento econômico. Por isso, a livre navegação pela bacia do Rio da Prata era fundamental, já que era sua única saída para o mar e, portanto, para o comércio internacional. Naquela época, a política externa do imperador Dom Pedro II tentava garantir a hegemonia do Brasil como potência na região da Bacia do Rio da Prata e como influência principal nos Estados Unidos, nos estados que ali se formavam. Visando seus interesses na região, Argentina e Brasil realizaram algumas intervenções no Uruguai, apoiando o grupo dos colorados. O governo paraguaio não via essas ações com bons olhos, sentia-se ameaçado pelo expansionismo argentino e brasileiro na região. Os confrontos. Essa situação de tensão que se estabelecia entre os países sul-americanos desembocou em um conflito armado que ocorreu entre 1864 e 1870. De um lado, o governo paraguaio, liderado por Francisco Solano Lopes, mobilizou-se contra as intervenções brasileiras e argentinas na região com o objetivo de manter sua navegação no Rio da Prata. Do outro lado, a Argentina, Brasil e Uruguai se juntaram na Tríplice Aliança para lutar contra o avanço paraguaio. O conflito teve início quando o Paraguai apreendeu um navio brasileiro em novembro de 1864, fato que levou ao rompimento das relações entre os países e promoveu a mobilização das tropas. A partir de então, muitas batalhas foram travadas. A princípio, o Paraguai se destacou, principalmente por causa do bom preparo do seu exército. Contudo, como recebia auxílio financeiro dos ingleses, a Tríplice Aliança foi conseguindo vencer cada vez mais batalhas. Em março de 1870, o presidente Solano Lopes foi capturado e executado, e o exército paraguaio acabou derrotado. A guerra foi bastante prejudicial ao Paraguai, que perdeu parte de seu território para o Brasil e para a Argentina, além de sofrer milhares de baixas nas frentes de batalha. A guerra e o exército brasileiro. O Brasil também saiu da guerra com muitos prejuízos, além das mortes nos confrontos militares. Os custos da empreitada aumentaram nossa dívida com a Inglaterra, já que foram necessários alguns empréstimos para a manutenção das forças brasileiras em conflito. Apesar disso, uma das principais consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil foi a configuração de um exército mais resistente e preparado. A partir da década de 1860, Luiz Alves de Lima e Silva, depois conhecido como Duque de Caxias, empreendeu algumas reformas no exército, melhorando sua organização, assim mais bem organizados e conduzidos, as tropas brasileiras saíram ao fim da guerra mais fortalecidas. E aí nós vamos ver um conflito onde nós percebemos que havia interesse em uma rota estratégica para o comércio. E por conta dessa disputa desse território, ambos os lados tiveram percas. Porém, o Paraguai teve mais percas que os outros países. Por quê? Porque ele perdeu território para a Argentina e para o Brasil, e
Ao final da guerra, os exércitos que estavam, vamos dizer, que não tinha aquela estratégia de guerra, passaram por aquela guerra, por aquele conflito e saíram mais fortalecidos. Isso fez com que o exército brasileiro, embora naquela época não tivesse todo esse desenvolvimento, passou a ser melhor organizado. A participação das mulheres na guerra. No século XIX, não era comum a participação das mulheres nos exércitos, nem nas frentes de batalha. Em uma sociedade na qual havia uma separação muito rígida entre as atividades executadas por homens ou por mulheres, o serviço militar oficial era restrito aos homens. Entretanto, na Guerra do Paraguai, muitas mulheres tiveram uma atuação direta no conflito, auxiliando as tropas brasileiras em diversas frentes. Vamos conhecer qual foi o papel das mulheres nesse conflito? Algumas mulheres acompanharam seus esposos ou filhos nas viagens, fornecendo suporte às tropas que se encaminhavam para os combates. Elas trabalhavam como costureiras, trabalhando nos uniformes, ajudavam no preparo e no fornecimento de alimentação, além de atuarem no auxílio aos feridos, na função de enfermeiras, em hospitais ou em barracas improvisadas, junto aos campos de batalhas, conhecidos como hospitais de sangue, por suas condições precárias. Jovita Alves Feitosa. Jovita ingressou nas forças do Exército como voluntária da Pátria quando tinha 18 anos. Ela assumiu o cargo de segundo sargento e atuou em diferentes conflitos, muitas vezes utilizando roupas masculinas para que não fosse discriminada. Por seu importante papel, ela recebeu algumas homenagens e é considerada uma heroína. E aqui nós temos uma leitura complementar que de já eu convido você a realizar essa leitura e você que está totalmente remoto, que você possa dialogar acerca desse texto e também dessa leitura complementar. Ok, meus amores? Meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas lá no roteiro. Tá certo, meus amores? Então, beijos e até a próxima!